A Regiane não é fácil. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa DS Entrevista e aqui estreando hoje no estúdio novo, aqui na Rua Paraná. A gente deixou a nossa sede na Rua Monsenhor Nuno 641 e agora estamos aqui na Rua Paraná 217. O programa DS Entrevista pode ser acompanhado pelas redes sociais no Facebook ou você pode encaminhar sua mensagem no WhatsApp 975691373. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, mas você pode acompanhar também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano, no portal www.diariodesuzano.com.br. E para fazer a estreia aqui do programa nesse novo estúdio, estamos aqui recebendo o deputado federal Roberto de Lucena, do Podemos. Deputado, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite. Eu queria que o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu estou muito honrado, muito feliz em poder começar com você a nossa conversa com o Alto Tietê nessa nova década. Eu quero desejar a você uma boa década, desejar aos nossos internautas que este ano de 2020 seja um grande ano. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada família. Que Deus abençoe a Suzano, o Alto Tietê e o nosso Brasil, que mais do que merece entrar num tempo novo, num tempo de recuperação econômica e social. Falando em recuperação econômica, antes de começar a fazer as perguntas, o senhor acredita que esse ano teremos uma economia melhor? Os índices econômicos do país estão apresentando uma certa melhora, né? Para as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que têm também, do outro lado, tem um comércio, uma indústria, o senhor acredita que elas podem esperar? Inclusive o senhor que esteve recentemente com o presidente, né, o Jair Bolsonaro, acho que semana passada, né? O que o senhor pode dizer? Nós temos, Edgar, dois cenários a serem considerados. Um é um ambiente interno que está muito propício, está oportuno. Nós fizemos a lição de casa, e aí o Poder Executivo, o Poder Legislativo, fizemos a reforma da Previdência, nós fizemos o avanço em vários temas que precisavam ser debatidos no Legislativo. Temos ainda a fazer, e a minha expectativa é de que nós compramos essa agenda nesse primeiro semestre, que é a reforma tributária. Precisamos também enfrentar rapidamente a reforma administrativa, dando uma enxugada no tamanho do Estado. Então nós temos um ambiente interno muito favorável. Agora temos um ambiente externo bastante agitado neste momento, com águas bastante turbulentas. E não dá para dizer que esse ambiente externo não afeta a nossa economia. Não dá para dizer. Nós já subestimamos no passado e pagamos um alto preço por isso. Então, nós precisamos fazer a lição de casa, nós precisamos enfrentar os nossos desafios internos, mas sem deixar de olhar, sem tirar os olhos das variáveis da economia global, as variáveis do nosso cenário externo, que sem dúvida impactam na economia. Mas temos O senhor se refere ao Irã e os Estados Unidos também? Por exemplo, também ao diálogo, à conversa que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China, essa guerra fiscal, a guerra econômica entre essas duas potências, ela reflete muito na nossa economia. Esse novo fator, essa nova variável que cria um ambiente bastante tumultuado lá no Oriente Médio, também é um fator preocupante, mas nós temos todas as condições de fazermos um bom ano. A economia brasileira está em franca recuperação, é lenta, mas nós somos muito fundo no poço dessa crise. Foi uma crise muito profunda e muito prolongada. Então, é natural que a recuperação se dê gradativamente. Nós fechamos o ano com resultados bastante positivos e eu estou particularmente muito otimista em relação às nossas perspectivas para o ano de 2020. Deputado, os prefeitos, a maioria dos prefeitos que vêm aqui para dar entrevista, a gente tem visto
também por parte da Confederação Nacional dos Municípios, em relação ao Pacto Federativo. Os municípios reclamam que a parte do bolo dos recursos nacionais, uma parte de cerca de 21% vai para os municípios, né? Esse bolo é uma reivindicação das cidades, principalmente da CNM, de repartir um bolo maior para os municípios, né? O que você acha disso? Você acha que tá justo essa divisão de recursos que são entregues para os municípios, até porque os prefeitos falam que o cidadão ele vive na cidade? É importante considerarmos que desse orçamento que fica sob a responsabilidade da União, porque não é um orçamento da União, uma parte considerável desse orçamento ele retorna para o município através das transferências obrigatórias, inclusive. Agora, eu defendo que nós façamos uma revisão do Pacto Federativo. Os municípios brasileiros estão, na sua grande maioria, estrangulados, e não é apenas em função deste fator, porque nós temos municípios que são bem geridos, municípios que nós temos uma administração austera, responsável, como Suzano, por exemplo, onde o prefeito Rodrigo Axuxi tem se destacado, ele tem sido uma referência no Alto Tietê, de uma gestão muito responsável, muito consciente, que tem oferecido resultados muito positivos. Então, nós precisamos fazer a revisão do Pacto Federativo. Ponto final. Mas as dificuldades que os municípios enfrentam não enfrentam apenas em função desse fator. Junto com esta reforma, com essa revisão do Pacto Federativo, nós temos um menu com diversos pontos que precisam ser enfrentados também, precisam ser discutidos também. Eu queria perguntar para o senhor da reforma política. Como que está sendo avançado esse assunto no Congresso, né? E o que o senhor acha do fundo partidário? Fundo partidário eu sou contra. Eu tenho um projeto de lei para extinguir o fundo partidário. Eu entendo que ele é desonesto, eu entendo que ele é injusto, na medida que todo cidadão brasileiro, através dos seus impostos, custeia a estrutura partidária, inclusive dos partidos que ele tem dificuldade, aqueles partidos que defendem pontos de vista ou ideologias que são muito diferentes daquelas que ele defende. Então, o cidadão que não gosta da agenda defendida pelos partidos de esquerda, mesmo não gostando, ele custeia esses partidos que lutam contra aquilo que ele acredita, contra a sua visão de mundo. O que é que eu proponho? Que os partidos políticos sejam mantidos, sejam custeados com a contribuição voluntária dos seus filiados. Então, cada cidadão brasileiro tem a liberdade de estar filiado ao partido político que desejar, que represente as suas ideias, as suas convicções e a sua maneira de ver o mundo. Agora, esse cidadão brasileiro custeia esse partido que tem com ele identificação. Ele, portanto, não custeará um outro partido que represente uma outra ideologia. Eu entendo que isso seja justo, seja adequado, eu defendo a extinção do fundo partidário. A ideia de proposta de você conseguir se candidatar sem partido, o que o senhor acha disso? É possível no Brasil? Eu não vejo hoje ainda como isso seja possível. Eu entendo que no modelo, no sistema representativo que nós temos, os partidos políticos, neste modelo, são indispensáveis. Através deles, que são as organizações da sociedade civil, são as organizações da sociedade, ambientes políticos, os ambientes adequados para se defender os pontos de vista, defender-se as ideologias. Eu entendo que dentro desse modelo os partidos são fundamentais.
Então eu não compreendo como se possa desenvolver uma candidatura avulsa, que não esteja atrelada a um partido, que tenha um estatuto, que tenha uma doutrina, um fundamento definido, público, conhecido do eleitor, conhecido da sociedade. Eu não vejo que isso seja o mais adequado, mas eu respeito. É uma discussão que ainda está sendo travada, ainda tem muitas águas para passar por baixo dessa ponte. Eu estou aberto para fazer essa discussão. Inicialmente, a minha posição é contrária, mas eu estou disposto a participar, a me envolver com essa discussão. No entanto, ao mesmo tempo que eu sou, a princípio, contrário a essa posição, eu também defendo uma reforma nos partidos políticos, de forma que os partidos sejam mais transparentes e sejam mais democráticos também. Deputado, os nossos internautas estão participando aqui. O Wellington Almeida está perguntando se a reforma administrativa vai afetar os municípios e os estados, né? De que forma que isso pode acontecer? A reforma administrativa tratada nesse momento no Congresso, ela se restringe à União. Então, uma reforma no governo federal que repercute nas autarquias, nas fundações, nos órgãos ligados ao governo federal. Nós não estamos tratando ainda lá, nessa reforma administrativa, dos estados e dos municípios. Agora, evidentemente, na medida que nós enxugamos esta máquina, diminuímos o tamanho do estado, permitindo que ele seja mais veloz, mais ágil, mais eficiente, que ele custe menos ao contribuinte, nós já estamos aliviando um peso importante desta carga que o contribuinte carrega sobre os ombros. Eu, inclusive, e a bancada do Podemos, liderada pelo senador Álvaro Dias no Congresso Nacional, nós defendemos a diminuição do tamanho do Congresso Nacional, a diminuição das cadeiras da Câmara de Deputados e também do Senado. É uma discussão incipiente, nós ainda temos muito que conversar, que discutir, mas é uma defesa que o Podemos tem feito, de redução do Estado, não ao Estado mínimo, mas ao Estado necessário, tornando o Estado mais ágil, tornando o Estado mais eficiente, tornando o Estado mais transparente. Deputado, no ano passado, quando o senhor esteve aqui aqui no DS Entrevista, o senhor comentou um pouco da situação do presidente Bolsonaro, né? Eu lembro que o senhor disse que um presidente da República, ele não pode ter, ele não tem filho, ele não tem pai, ele é presidente. O Jair Bolsonaro tem filho, né? E tem os familiares, mas tem que diferenciar o presidente do Jair Bolsonaro. Passado esse ano, qual a avaliação que o senhor faz, agora que o senhor se encontrou com o presidente na semana passada, o senhor faz a avaliação que o senhor faz depois desses episódios, que no começo trouxeram muitas polêmicas relacionando os filhos do presidente? Sim. Essa separação é muito difícil fazer. Essa distinção é muito difícil fazer, mas tem que ser feita. Agora, é bom nós considerarmos aqui que o presidente Bolsonaro, que começa o ano de 2020, não é o mesmo presidente Bolsonaro que começou a governar em 2019, no início de 2019. Assim como o Congresso, que inicia 2020, não é o mesmo Congresso que iniciou 2019. Ainda que nós tenhamos lá os mesmos deputados, mas quase 50% da Câmara dos Deputados foi renovada. E essa renovação levou à Câmara dos Deputados um grande número de parlamentares que tinham uma compreensão distorcida, diferente do que seja a prática do trabalho legislativo, do procedimento legislativo e do trabalho parlamentar. Então, claro que um ano depois, as coisas vão se assentando, se percebe que ninguém... o jogo político, assim como, por exemplo, um jogo de futebol, um jogo de vôlei, um jogo de basquete, não é um jogo que se joga sozinho.
Ele não é um jogo que se joga de maneira isolada. São 513 deputados, são 81 senadores. É um jogo que se joga em conjunto. Então, por isso que muitas coisas, muitos temas demoram anos, alguns décadas, porque são 513 visões diferentes a respeito do mundo, a respeito do mesmo tema, da mesma agenda. Então, o Congresso está mais maduro, começa 2020 mais maduro, e o próprio presidente Jair Bolsonaro começa 2020 mais maduro. Eu tenho certeza que será um ano muito melhor, inclusive na relação entre o Congresso e o Executivo. Deputado, eu queria falar um pouco aqui do Alto Tietê. Uma das conquistas aí no final do ano de 2019 foi os recursos de 35 milhões para o Hospital de Arujá. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né? O senhor teve uma reunião com o ministro da Saúde, conseguiu os recursos. Como que vai funcionar isso? Quando começam as obras? Quando que o dinheiro vai vir para a Prefeitura? Perfeito. Arujá é um município com pouco mais de 90 mil habitantes e não tem ainda hoje um hospital público. O equipamento o equipamento de saúde que Arujá dispõe é um pronto atendimento. Então, as pessoas são levadas para esse pronto atendimento. Se precisam de uma continuidade na assistência, eles ou vão para o hospital privado em Arujá, ou então tinham que ser encaminhadas para outros municípios da região do Alto Tietê. A demanda da população de Arujá em relação a termos um hospital público na cidade já era uma demanda antiga. No entanto, em 2017, essa demanda me foi trazida pelo meu filho, pelo Renan, ouvindo cidadãos arujaenses angustiados, com a sensação de que não estavam sendo percebidos quanto a essa demanda urgente do município. E ele, conversando com o então secretário municipal de saúde, Dr. Messias Covre, iniciou os entendimentos, me trouxeram um pedido de ajuda e começamos a discutir com o município. Fiz uma reunião à época com o presidente Michel Temer. Ele determinou que o ministro da Saúde, à época, Dr. Ricardo Barros, nos atendesse, abrisse o sistema. O município cadastrou uma proposta e desde 2017 nós íamos lutando para conseguirmos chegar nesse ponto de empenharmos os recursos para o hospital. Mas quando terminou 2017 isso não foi possível, no final de 2018 não foi possível também, 2019 também, mas nós não desistimos da luta. Quando iniciamos este novo governo, procurei o presidente Bolsonaro, fiz chegar a ele as nossas preocupações. Ele determinou que fôssemos atendidos, recebidos pelo ministro Mandetta, e estive juntamente com o Renan levando essa demanda, o ofício da prefeitura, o ofício do nosso mandato. O ministro, convencido, determinou que o sistema fosse aberto e, a partir daí, nós tivemos o trabalho competente, o trabalho eficiente da equipe técnica da Prefeitura Municipal de Arujá, atendendo às diligências, apresentando a proposta inicial, apresentando o pré-projeto, e a equipe técnica do Ministério da Saúde, que foi impecável. Chegamos ao final do ano com a proposta aprovada, o que possibilitou que o presidente Jair Bolsonaro pudesse determinar que o seu ministro Mandetta, com quem eu estive deputado de 2010 até 2018, que ele atendesse esse pleito da cidade, fizesse o empenho. No dia 20 de dezembro, nós conseguimos empenhar os 35 milhões, com o compromisso do ministro de que nós teríamos mais 5 milhões para ajudar, para reforçar na equipagem. E nós, ainda antes do final do ano, conseguimos que a Caixa Econômica priorizasse essa agenda e fosse a Prefeitura de Arujá assinar o contrato
com a Prefeitura. Hoje existe um convênio do governo federal com a Prefeitura Municipal de Arujá, através da Caixa Econômica. Inicialmente serão liberados 7 milhões de reais. A área destinada é uma área muito bem localizada, próxima ao acesso à rodovia Presidente Dutra, próxima ao centro da cidade, são 10 mil metros quadrados de área, e nós teremos ali um belo equipamento com 80 leitos, atendendo a média e a alta complexidade. Eu fiz questão de agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, fiz questão de agradecer em nome do povo de Arujá e do povo do Alto Tietê, o ministro Mandetta, porque esse equipamento não vai atender apenas Arujá. Atendendo Arujá, ele desafoga o Alto Tietê, que tem na saúde um dos seus gargalos. Na saúde tem um dos seus grandes desafios. É, portanto, uma grande vitória do povo de Arujá, possível graças à sensibilidade do presidente Jair Bolsonaro e do seu ministro Mandetta. Agora, nesses próximos 60 dias, o município estará empreendendo o processo licitatório e eu acredito a previsão, o planejamento apresentado ao Ministério da Saúde é de que nós vamos levar 3 anos, ou seja, em 2022 nós estaremos inaugurando e entregando à população essa importante conquista que é o Hospital Municipal de Arujá. Tem emendas da saúde para as outras cidades também, deputado? O que o senhor pode enumerar aí para nós? Nós temos 50% das nossas emendas são destinadas à saúde. Nós destinamos diversas emendas para o Alto Tietê, inclusive 2 milhões foram destinados para Suzano. Uhum. E nós, além disso, participamos de um esforço junto com a bancada de São Paulo para destinarmos quase 50 milhões de reais para a saúde, para todo o estado de São Paulo, priorizando instituições e equipamentos que atendem não apenas o município, mas atendem as demandas de todo o estado, como, por exemplo, o Hospital Santa Marcelina, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas em São Paulo, o INCOR, como, por exemplo, o Hospital do Amor, em Barretos, o Hospital Amaral Carvalho em Jaú e outras instituições, Unicamp, Campinas e outras instituições diversas que atendem a saúde, que atendem o povo do estado de São Paulo. Deputado, eu tenho uma pergunta aqui de um internauta. Ele quer saber o que o senhor acha das organizações sociais na saúde, né? E se é pertinente terceirizar os serviços públicos de saúde. Tem algumas OS em hospitais, né? Por exemplo, aqui na região a gente tem algumas OS. Eu entendo que as organizações sociais específicas voltadas para a saúde, elas podem ser um instrumento para nós agilizarmos o nosso trabalho na saúde, a ligação dos recursos entre os governos do estado e federal e as necessidades de cada município. São instrumentos leves, as organizações sociais são mais ágeis. Nesse ponto de vista, eu entendo que possa ser um ganho, pode ser um ganho quando nós podemos contar com mais esse instrumento. Agora, esse ano eu pretendo fazer na comissão que eu faço parte, que é de Seguridade Social e Família, que é a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, uma discussão ampla para nós estudarmos, avaliarmos nesses últimos anos, essa década de organizações sociais na saúde, quais foram os nossos avanços, as nossas conquistas, discutir a questão da transparência na transferência e na aplicação dos recursos públicos. Mas elas prestam-se um grande favor à sociedade. Eu acho apenas que está na hora de nós ajustarmos talvez alguns parafusos, fazemos uma parada, aquele pit stop rápido. Por isso eu vou propor uma audiência pública na nossa Comissão de Seguridade Social e Família para discutirmos essa década e definirmos o nosso planejamento para o futuro, mas elas ajudam bastante.
Deputado, quando souberam que o senhor ia vir aqui, alguns internautas fizeram algumas perguntas, e o Rafael Cavalcante também está fazendo a mesma pergunta, que é sobre o subsídio do governo, né, das contas de luz para os templos religiosos, né? O que o senhor pode dizer? Eu sou contra. Uhum. Você sabe, eu estou deputado, eu sou pastor. Isso. A igreja... Ainda porque o senhor é pastor... a igreja não precisa de subsídio do governo para nada. Não precisa. A igreja tem imunidade tributária, assim como as instituições que são instituições filantrópicas. As igrejas estão colocadas debaixo do guarda-chuva dessa legislação das instituições filantrópicas. Eu entendo que, enquanto a igreja estiver dentro da legislação que baliza essas instituições filantrópicas, ela deve manter a imunidade tributária. Agora, não entendo que o governo precise subsidiar, sou contra. Entendo que o governo precise subsidiar setores produtivos da sociedade que possam, nesse momento, contribuir para a geração de empregos, que é a nossa grande demanda. A igreja chegou até aqui sem subsídio do governo e ela precisa continuar sem o subsídio do governo, do Estado, para continuar tendo a sua independência, com independência, pregar a palavra de Deus e denunciar as injustiças e denunciar aquilo que não está certo. Penso que o subsídio do governo, de certa forma, ele fragilize essa autoridade, inclusive essa autoridade da igreja. O senhor chegou a falar com o presidente sobre isso? Não, eu não tive a oportunidade de falar com o presidente sobre isso, mas na primeira oportunidade, se ela ocorrer, eu vou manifestar a ele a minha opinião. E se essa matéria for a plenário em algum momento, eu não hesito em votar dessa forma, embora eu tenha consciência de que muitas pessoas poderão não compreender, muitas pessoas, inclusive, que compartilham comigo da mesma fé, mas eu entendo que não é um fator positivo nem para a igreja, nem para o governo, qualquer tipo de subsídio do Estado. Certo. Queria falar com o senhor sobre eleições, né? Agora esse ano temos eleições municipais. Como que está se organizando o Podemos aqui nas cidades do Alto Tietê? E aí eu emendo outra pergunta. Ouvi um comentário em Arujá que o senhor pode até sair candidato também a prefeito, não tem nada a ver isso? Não. Arujá completamente descartado, descabida. Eu não pretendo em nenhum momento estar candidato a prefeito em Arujá. Arujá eu sou pastor. E eu quero que a cidade se lembre de mim daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, como pastor que iniciou os trabalhos atendendo a uma igreja na cidade há quase 30 anos atrás e cuja atuação na cidade restringe-se a essa atuação. Eu estou um missionário no Congresso Nacional, entendo que o meu chamado e a agenda que me desafie é agenda nacional, é a pauta de defesa da família, de proteção dos valores, de proteção dos vulneráveis da sociedade, é a agenda da justiça social. Portanto, não existe a menor possibilidade de nós, nesse momento, discutirmos esse assunto. Em relação ao Podemos, o Podemos deverá apresentar um crescimento significativo nessas eleições, ele deverá ter candidaturas próprias em centenas de cidades no estado de São Paulo, pelo menos 300 cidades, ele vem com candidatura própria, metade do número de municípios do estado. Aqui na região também? Aqui na região ele deverá vir em algumas cidades com candidatura própria. Agora eu sou a favor de que o Podemos, pensando na cidade, pensando no município, onde nós tenhamos uma administração que esteja atendendo as demandas da cidade, esteja sendo uma administração eficiente, bem-sucedida, que Podemos se some com esse projeto, pensando no povo, pensando na cidade. Agora, evidentemente, o Podemos tem quadros, tem opções em vários municípios, inclusive do Alto Tietê, e nós vamos estar trabalhando para que ele possa oferecer, passando pela peneira das urnas,
ele possa oferecer a sua visão em relação à política, o seu compromisso em relação à ética, em relação aos valores que defende na administração pública ao maior número possível de municípios. Deputado, estamos chegando no final da entrevista, mas eu queria que o senhor falasse um pouco do projeto que torna a conta de luz mais barata. O senhor está lutando também para impedir a taxação da energia solar, essas duas coisas que eu queria que o senhor falasse um pouco. Então, inclusive, em relação à energia solar, o próprio presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, é contra essa taxação. Porque nós não podemos, nesse momento, ir na contramão do planeta. O mundo está procurando energias renováveis. E o Brasil tem uma riqueza impressionante nessa vertente, nessa matriz energética. E nós precisamos, pelo contrário, subsidiar, precisamos investir para que nós tenhamos as modalidades, as formas de energia alternativas cada vez mais como uma opção para a indústria, para o consumo residencial e para o nosso povo. Isso vai baratear as contas de luz, isso vai baratear os produtos, isso vai diminuir a pressão sobre o custo de vida e vai também preservar o meio ambiente. Agora, em relação às contas de energia elétrica, hoje nós temos uma quantidade enorme de desperdício de energia elétrica, é um número impressionante, e nós temos também um número impressionante de inadimplências. Então, nisso eu coloco os gatos que são feitos, as gambiarras que são feitas de maneira criminosa para as pessoas não pagarem conta de luz. Só que essas perdas, elas não são assumidas pela concessionária. Elas são rateadas, elas são divididas com todos os consumidores. Então, o que acontece? Você é um bom pagador. Você é honesto, você trabalha, paga a sua conta de luz, mas você paga, em cima do seu consumo, também o desperdício da energia elétrica da concessionária, aquilo que ela perdeu desde a fonte até a chegada à sua tomada. Esse desperdício você paga. Você paga também por aqueles que não pagam. Você paga por aqueles que roubam energia elétrica. Você paga por aqueles que são inadimplentes. Tudo isso é somado à conta e é distribuído, é rateado com todos os bons pagadores. O nosso projeto de lei, ele proíbe essa concessionária de incidir esse desperdício e incidir esse roubo da energia elétrica, a inadimplência na energia elétrica, a conta de luz dos bons pagadores. Esse é o nosso projeto de lei e nós acreditamos que fazendo isso nós vamos também contribuir para baratear a conta de luz. Deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigado por aceitar o convite. O Juliano Giacomini, lá de Poá, está agradecendo o senhor pelas emendas que o senhor mandou lá para Poá. Um abraço para o Juliano, um abraço para o nosso povo querido de Poá. Tá bom. Eu queria que o senhor fizesse uma consideração final para a gente encerrar a entrevista, agradecendo desde já. Olha, primeiro eu quero dizer a vocês que eu terminei 2019 com uma sensação deliciosa de, mesmo tendo sido um ano com tantas dificuldades na área da saúde e outras áreas, temos conseguido entregar ao povo do Alto Tietê, ao povo de São Paulo, aquele trabalho que foi o nosso compromisso quando nós nos apresentamos e nas eleições pedimos um voto de confiança. Eu inicio esse ano de 2020 muito otimista, muito feliz, com muita energia, acreditando muito que nós vamos ter um bom ano. E o que eu posso dizer a você de Suzano, a você do Alto Tietê, você do Estado de São Paulo, é de que pode continuar contando conosco, contando comigo, com a nossa equipe e com o nosso mandato. Nós vamos trabalhar, vamos acompanhar a aplicação dos recursos do Hospital de Arujá, mas vamos acompanhar os recursos destinados ao Alto Tietê, para que eles cheguem exatamente onde
mais precisam chegar, que é para as pessoas que mais necessitam deles. Vamos continuar trabalhando por São Paulo, pelo Brasil, vamos continuar lutando pela família, defendendo o trabalhador, lutando por justiça social. Esses são os nossos compromissos. Eu quero desejar a vocês mais uma vez um 2020 maravilhoso, muito abençoado, muito sucesso aqui a vocês, muito sucesso a toda a nossa equipe, a todo o nosso time aqui do Diário de Suzano, ao trabalho que vocês realizam, informando e informando de maneira responsável, independente. Que Deus continue abençoando vocês, muito sucesso e parabéns, inclusive pela nova estrutura que é magnífica. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado, deputado, mais uma vez. Obrigado. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E até o próximo programa.